Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias do livro A Fé Move Montanhas. O nosso foco aqui é entender como o autor propõe que uma conexão mais profunda com Deus pode de fato destravar uma vida com mais propósito. Para começar, vamos pensar numa coisa que, olha, todo mundo tem. Aquele sonho que fica guardado a 7 chaves. Sabe? Um sonho que, às vezes, a gente nem tem coragem de admitir para nós mesmos. Pois é exatamente desse lugar, desse sentimento tão universal, que o livro parte. E o mais legal é que o autor usa exemplos da própria vida para mostrar que nenhum sonho é grande ou pequeno demais. Ele conta tanto do desejo que tinha por um baita cargo numa empresa específica, algo que parecia gigante, quanto daquela vontade quase de criança de ter um videogame. A mensagem do livro é bem clara. Deus se importa sim com os grandes projetos de vida e também com os desejos mais simples do coração. E este versículo, pessoal, é a base de tudo. A obra sugere que o primeiro passo para realizar um sonho não é nem a ação em si, mas o alinhamento. A ideia é que, ao encontrar alegria primeiro na presença de Deus, os nossos próprios desejos começam a se harmonizar com um propósito maior. É aí que, segundo o livro, a mágica acontece. Então, este aqui vai ser o nosso mapa. Tá bem? A gente vai navegar por esses 5 estágios que formam a jornada que o livro propõe, desde aquele sonho silencioso até a realização de um propósito divino. Certo. Partindo desses sonhos guardados, o livro nos leva direto para sua tese central. Ele faz uma distinção que é fundamental. Uma coisa é simplesmente acreditar em Deus. Outra, bem diferente, é cultivar um relacionamento ativo com Ele. Olha só que poderosa essa distinção. O livro argumenta que a fé é a força, sabe? A potência que pode mover montanhas, mas a intimidade é a chave. É ela que dá a direção, o timing, a sensibilidade para saber qual porta empurrar e, mais importante ainda, quando empurrar. E este versículo aqui amarra o conceito perfeitamente. A intimidade é uma via de mão dupla, é um convite. A nossa aproximação provoca a aproximação de Deus num processo que é totalmente sobre relacionamento. Ok. Então, se a intimidade é a chave, como é que a gente cultiva isso para, segundo o livro, alcançar o favor divino? A obra descreve um caminho bem prático. Vamos dar uma olhada nos passos. Basicamente, são esses 4 passos. Primeiro, garantir que o sonho tenha um propósito que vá além da gente mesmo. Segundo, entender a espera não como um atraso, mas como preparação. Terceiro, ser fiel naquilo que já se tem em mãos. E quarto, a obediência, que, segundo a obra, é o que de fato abre os caminhos. E vamos dar um zoom nesse terceiro passo, porque ele é crucial. Honrar nas pequenas coisas. O que isso quer dizer? Na visão do autor, é a maneira como a gente gerencia o pouco que tem hoje, seja o salário, uma oportunidade, qualquer recurso, que funciona como um teste de caráter. É, na verdade, um pré-requisito para receber mais. E esse versículo ilustra o princípio de forma brilhante, né? A fidelidade não se mede pelo tamanho da tarefa, mas pela atitude do coração, seja no pouco ou no muito. Tudo isso nos leva a uma redefinição muito importante que o livro propõe. O que de verdade significa prosperidade? A visão dele vai muito, muito além do que a gente costuma pensar. O livro coloca esses 2 conceitos lado a lado. De um, a prosperidade focada só em acumular, no ego, e que muitas vezes leva a uma sensação de vazio. Do outro, a prosperidade que vem de Deus, que está sempre ligada a um propósito, o de se tornar um canal para abençoar outras pessoas. E é isso que, segundo a obra, traz uma plenitude de verdade. E aqui está o pulo do gato. A obra expande totalmente o conceito. Prosperidade é ter abundância de paz, de alegria, de saúde, de bons relacionamentos. A parte material, ela é só uma das facetas de uma visão completa de bem-estar. Com isso, a gente chega na parte final e, talvez, a mais desafiadora da jornada descrita no livro. O que acontece depois que o sonho se realiza? Depois que a bênção finalmente chega? E aí? Essa pergunta é o ponto de partida para os ensinamentos do livro sobre responsabilidade. Porque, na visão da obra, receber a bênção não é o fim da linha, de jeito nenhum. É o começo de uma nova fase. Aqui estão as responsabilidades que vêm com a conquista. Primeiro, fugir da armadilha do orgulho. Depois, lembrar sempre da origem de tudo. E o mais importante, se tornar um canal e não uma represa. Deixar a bênção fluir para outros. E claro, manter aquela intimidade que gerou tudo isso, para que o sucesso seja sustentável.
O livro usa este versículo para selar a ideia de que bênçãos são feitas para serem herdadas e também para se tornarem herança, um legado que a gente passa adiante. E esta é a frase que amarra toda a análise. É uma conclusão impactante. Ter muito, seja dinheiro, status ou conquistas, sem um propósito claro que vá além do próprio umbigo, é, na perspectiva do livro, uma forma de perda. E a gente termina com essa reflexão que o livro nos deixa. A bênção que se busca, ela é um ponto de chegada para o nosso conforto, um destino final? Ou será que ela é um canal, um meio através do qual um propósito muito maior pode fluir e impactar o mundo ao redor? Fica aí a pergunta para a gente pensar.